E aí, gurizada, beleza? Tudo certo? Tudo bem com todo mundo? Vamos para mais um vídeo da nossa sequência de geometria espacial. Nesse vídeo agora nós vamos falar sobre os cilindros. Vou mostrar basicamente as coisas mais importantes para vocês na primeira parte do vídeo e na segunda parte continuaremos vendo alguns exercícios do livro de vocês. Então, se vocês tiverem o livro em mãos, melhor. O conteúdo está lá na página 128, mas eu vou ir mostrando aqui, não vai ser exatamente a mesma coisa que está no livro, então deem uma olhada lá no livro porque é bem importante, tá? O cilindro, galera, ele é o primeiro dos três sólidos que nós vamos trabalhar agora na sequência, que a gente chama de sólidos de revolução. O cilindro é um sólido de revolução, não todos os cilindros, mas a gente já vai ver que o mais importante deles, que é o cilindro circular reto, é um sólido de revolução. Então, como é que é essa ideia de sólido de revolução? Quando a gente fala em sólido de revolução, a gente pensa na seguinte ideia: alguns sólidos da geometria espacial podem ser obtidos a partir de uma certa figura 2D, de uma figura bidimensional, uma figura plana. Então, imagina que eu pegue uma figura plana, e nesse caso específico aqui, vamos pensar em um retângulo, e a gente pode perceber então que o cilindro circular reto, ele vai ser uma figura espacial gerado a partir dessa figura plana, através do que a gente chama de revolução. O que é a tal da revolução? Revolução aqui para nós é sinônimo de rotação. Então, um sólido de revolução é um sólido que é gerado a partir da rotação completa de uma certa figura plana em torno de uma reta. Essa reta aqui, em geral, vai ser chamada de eixo de rotação. Então, imagina que esse eixo está posicionado, nesse caso, pegando o lado maior do retângulo, não precisaria ser assim, eu posso ter outras posições, né? Mas aqui então eu vou imaginar um eixo de rotação contendo o lado maior do retângulo, e eu quero que vocês tentem imaginar o que aconteceria se esse retângulo aqui girasse em torno desse eixo de rotação. Aí a gente vai gerar um sólido que é um sólido de revolução. Nota que nem sempre é fácil, viu? Enxergar os sólidos de revolução. Aqui talvez seja um exemplo mais fácil, mas tem outros exemplos que vão aparecer aí nas questões que nem sempre vão ser tão óbvios, nem sempre vão ser tão diretos quanto esse aqui. Então, eu sempre sugiro para a gurizada o seguinte: uma maneira simples de entender sólido de revolução é sempre a gente pensar através de pontos. Tá? Quando a gente fizer as questões mais difíceis da URGS, vocês vão ver que vão ter outros sólidos de revolução que não necessariamente são tão barbados assim. Então, se tu aplicar essa ideia lá nesses casos mais difíceis, tu vai ver que a coisa vai ficar mais compreensível. Então, o que isso quer dizer? Imagina que eu começasse pensando naquele ponto A que está ali. Esse ponto A vai girar, se eu pensar exclusivamente nele, quando o retângulo gira, esse ponto A vai girar em torno desse eixo e, portanto, ele vai ter que percorrer uma circunferência. Então, eu poderia, por exemplo, começar pensando isso, pensando exclusivamente no ponto A. Ele vai ter que vir aqui pela frente, ele vai fazer todo esse percurso aqui e ele vai voltar lá por trás. Então, esse caminho aqui, que tem um formato de circunferência, corresponde à trajetória desse ponto A especificamente falando. O que é interessante vocês perceberem? Percebam que os pontos B, C, D, E, F que eu destaquei aqui, eles todos estão sempre à mesma distância do eixo que o ponto A também está. Então, se eu olhar para cada um deles separadamente, a gente vai perceber que todos eles vão ter que percorrer circunferências exatamente iguais. Todas as circunferências aqui têm exatamente o mesmo tamanho, porque todos esses pontos estão a uma mesma distância do eixo, certo? Então, claro que nesse meu esboço aqui, eu peguei um número pequeno de pontos, A, B, C, D, E, F, mas na prática eu tenho infinitos pontos aqui, que vão girar em torno do eixo e que, portanto, vão dar origem a esse sólido aqui. Esse sólido aqui é um cilindro, e esse cilindro aqui ele é um tipo de cilindro, né? Ele não é o único cilindro que existe,
mas ele ganha os seguintes nomes, ele pode ser chamado de mais de um jeito. Ou a prova vai chamá-lo de cilindro de revolução, porque ele é gerado a partir de uma rotação completa, de uma revolução completa do retângulo, ou eu também posso chamá-lo de cilindro circular, porque é cilindro circular, ora, porque a base é um círculo, né? E além disso, eu acrescento essa última palavrinha, reto, cilindro de revolução ou cilindro circular reto. Por que eu estou chamando de cilindro circular reto? Bom, em primeiro lugar, com relação ao circular, tá? Esse circular diz respeito à base, né? Então, todo cilindro que tiver o círculo como base, é claro que ele vai ser um cilindro circular. Não é só esse caso que existe. Eu poderia pensar em cilindros, por exemplo, em que a base não fosse um círculo. Eu poderia pensar em um cilindro em que a base fosse uma elipse. Então, eu teria o que nós chamaríamos de um cilindro elíptico, coisa que não cai nos vestibulares. Então, em geral, os cilindros vão ser todos circulares que nós vamos trabalhar. Agora, o cilindro não precisaria ser reto, galera. Aí vocês têm que tomar cuidado com a diferença entre reto e oblíquo. A gente já falou um pouquinho sobre isso, eu acho que eu mencionei já esse nome aí em alguns vídeos anteriores com relação a prismas. Então, olha só, cuidado com a diferença entre essas duas coisas. O que é o cilindro reto? Cilindro reto é aquele que faz um ângulo de 90 graus com relação ao plano da base. Então, talvez fosse interessante a gente acrescentar no desenho o plano da base. O que é o plano da base? O plano da base é a superfície plana onde esse cilindro está apoiado, certo? Então, se o plano da base está nessa posição aqui, mais ou menos, ó, vocês conseguem enxergar claramente que o ângulo que isso aqui faz com esse plano é um ângulo de 90 graus e, portanto, esse cilindro vai ser chamado de cilindro reto. Mas eu posso imaginar uma situação assim, ó, imagina que eu colocasse o círculo no chão, aqui, continuo falando de um cilindro circular, né, que é um círculo, é uma das bases. Agora imagina que a outra base tivesse, por exemplo, lá em cima, naquela posição. Então eu tenho um círculo embaixo e um círculo em cima, só que eles não estão exatamente sobrepostos um com relação ao outro, e aí o que acontece é que eu gero essa figura aqui. Atenção, essa figura aqui também é um cilindro, ela não deixou de ser um cilindro na comparação com esse outro. Só que agora ali eu estou falando de um cilindro que não é reto. Estou falando de um cilindro que é oblíquo. Isso porque o ângulo alfa aqui que ele está fazendo com o plano da base não é um ângulo de 90, certo? Ele é um cilindro oblíquo. Então, cuidado com essa diferença de nomenclatura. Cilindro reto e cilindro oblíquo. Agora, fica atento para o fato de que ambos são cilindros circulares, certo? Isso aqui seria, então, um cilindro circular reto, enquanto esse daqui seria um cilindro circular oblíquo, mas ambos são circulares. Vou deixar isso escrito aqui, reto e oblíquo. A boa notícia, galera, é que não muda nada um com relação ao outro, exceto o lugar onde eu enxergo a altura. Claro, né? Então, por exemplo, nesse cilindro reto, a altura ela vai ter que ser vista aqui do lado, porque como ele já é perpendicular com relação ao chão, essa altura aqui já é a medida que eu tenho aqui na lateral. Agora, nesse caso, não, né? Nesse caso aqui, toda vez que o cilindro for oblíquo, a altura vai acabar ficando fora desse cilindro. E aí é muito comum nessas questões que eles te deem o valor daquele ângulo alfa ali e que tu acabe tendo que usar um pouquinho de trigonometria para descobrir a altura a partir do ângulo alfa que eles derem. Então, assim, só muda com relação à altura. Porque com relação à base, em ambos os casos, a base é circular, então aqui eu tenho um círculo de raio R, aqui também eu tenho um círculo de raio R. Não muda nada, certo? Agora é o seguinte, e com relação ao volume? Como é que a gente calcula o volume? Lembra que estamos falando de sólidos que têm duas bases iguais e paralelas, então o cilindro ele está no mesmo grupo dos prismas. Então o volume de um cilindro é a mesma coisa que o volume de um prisma, e o volume do prisma ou do cilindro
é sempre a área da base vezes a altura. Então, isso aqui não mudou. Qualquer que seja o teu cilindro, seja ele um cilindro reto, seja ele um cilindro oblíquo, volume é sempre a área da base vezes a altura, certo? Claro que na prática, galera, vocês estão vendo que só tem duas coisas que vão nos importar, né? Quais são as duas medidas importantes, então, com relação a um cilindro? Vamos fazer um desenho do cilindro. Vou pensar no cilindro reto, tá? Que é o mais comum em prova. Quais são as duas medidas importantes? Vejam bem, na verdade é bem fácil, porque tudo que eu precisar calcular sobre cilindro, eu calculo utilizando a sua altura e o seu raio. Então, assim, qualquer questão sobre cilindro vai envolver a altura do cilindro e vai envolver o raio da base desse cilindro. Então, as duas medidas mais importantes são o H e o R, tá certo? Bom, o que eu só quero que vocês tomem cuidado, galera? Tem uma coisa especificamente com relação ao cilindro, já a gente vai treinar isso nos exercícios, mas eu já quero explicar agora, que é o lance da área lateral e da área total. Eu vou escrever aqui primeiro área total. É muito comum cair em prova uma pergunta acerca da área ou da superfície de um cilindro. Cuidado para não confundir área com volume. Volume vocês já sabem lá que é a área da base vezes a altura, certo? Agora, se eu te pedir a área de um cilindro, quando eu falo da área, a gente viu isso nos outros vídeos, a área significa a região externa, a casca, a superfície externa do cilindro, certo? Então imagina, por exemplo, que alguém fosse fazer, sei lá, fosse pegar uma lata no formato cilíndrico e resolvesse pintar essa lata, por exemplo, ou resolvesse forrar essa lata, alguma coisa do tipo. Essa pessoa precisaria descobrir a área, quantos centímetros quadrados ou quantos metros quadrados esse cilindro tem. Não é o volume, porque o volume é a região interna, né? A área é a parte de fora. E aí a gente tem que enxergar o seguinte, o cilindro é um sólido arredondado, digamos assim, né? Ele não é formado por faces planas na lateral. A lateral dele é toda ela arredondada. Então, a única maneira de eu conseguir entender verdadeiramente a área de um cilindro é pensando nesse cilindro planificado. E de novo aparece essa noção de planificação, que é uma das noções mais importantes da geometria espacial. Então, o que aconteceria com o cilindro caso ele fosse planificado? E, na verdade, a ideia é muito simples. Você só tem que entender, ó, que o cilindro nada mais é, pegar uma folha aqui para mostrar de exemplo para vocês, um cilindro, tipo isso aqui que eu estou te mostrando, tem formato cilíndrico, um cilindro nada mais é do que uma figura retangular enrolada nela mesma. Tá aqui essa folha que eu tenho, ela é uma folha retangular, se eu enrolo a folha nela mesma, eu tenho o cilindro. Significa que vocês poderiam fazer o caminho contrário. Imagina que eu pegasse esse cilindro aqui, fizesse um corte nele de cima a baixo, abrindo esse cilindro até que ele ficasse planificado. Bom, esse cilindro ia ficar de que forma? Como que vai ter que ser a planificação desse cilindro? Bom, claro, essa parte retangular, essa parte lateral viraria um retângulo grandão. Ó. Então imagina que eu abri esse negócio todo, o que significa já que a área lateral, especificamente falando, a área lateral é a área desse retângulo aqui. Certo? O cilindro tem uma área lateral que é uma área retangular. Agora, claro, além da área lateral, a gente vai ter a base de cima e a base de baixo. Quando eu abrir a base de cima, vai virar um círculo. E quando eu abrir a base de baixo, vai virar outro círculo. Então eu tenho essas duas tampinhas, ó, um círculo embaixo. Opa, era para ter saído coladinho ali, não saiu. Vocês ignorem aquele espacinho. E um círculo em cima, certo? Isso aqui é a planificação do cilindro. Portanto, se te perguntarem a área total do cilindro, isso significa que tu tem que calcular a área de todas essas partes aqui, ó. Eu tenho uma base aqui, isso aqui é uma das bases, isso aqui é a outra base, e mais importante é isso que está aqui no meio, que é o que eu vou chamar de área lateral, certo? Bom, agora presta atenção porque vem a parte mais importante. Eu acabei de dizer o seguinte, a área lateral é a área de um retângulo.
Galera, se a área lateral é a área de um retângulo, tu tem que entender que em qualquer questão que te pergunte área lateral, o que eles estão perguntando é a área desse retângulo aqui. Ora, quem é a base e quem é a altura desse retângulo para eu poder calcular a área dele? Compara com o cilindro quando ele estava fechado antes. E aí que vem a parte mais importante. Primeiro, a altura é fácil, porque a altura do retângulo é a própria altura do cilindro. Então, se esse cilindro tinha uma altura h, esse retângulo aqui também tem uma altura h, certo? Agora, o mais interessante é vocês perceberem a base desse retângulo. A base dele, ó, eu vou pintar toda ela de verde aqui. Isso aqui é a base do retângulo inteiro, certo? Vocês conseguem me dizer o que era essa base anteriormente, antes de eu ter feito a planificação? Pensa bem, faz o exercício de imaginar esse negócio abrindo. Essa base desse retângulo, caso eu fechasse o retângulo de novo para formar o cilindro mais uma vez, essa base estaria exatamente nessa posição aqui que eu estou pintando. Certo? Ela ficaria enrolada depois que eu fechasse o retângulo. Portanto, ela vale exatamente o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então aqui eu tenho um retângulo em que a base é 2πr e a altura é h. Base 2πr e a altura h. Favor, galera, não confundir com esse retângulo original aqui, ó. Até vou pintar. Esse retângulo original aqui, que eu estou dizendo que é o retângulo que gerou, por isso o nome geratriz, que também vai aparecer no cone, esse retângulo aqui, que é o retângulo que gerou o cilindro através da rotação, esse retângulo não é o mesmo retângulo da planificação, concordam? E é importante vocês fazerem a comparação entre os dois. Esse retângulo aqui é um retângulo que tem base valendo R, certo? A base desse retângulo é R, enquanto a altura desse retângulo é H. Ali é um retângulo que não tem base R, esse aqui. Esse aqui não tem base R, esse aqui tem base 2πr. Então, base 2πr e altura H. Enquanto naquele primeiro caso ali, eu tinha base, que é o próprio raio, e a altura, que é H. Então, o retângulo não é o mesmo, certo? Bom, agora pensa só comigo, então. Galera, o mais importante é vocês entenderem a área lateral, que foi isso que eu acabei de explicar. Eu só não quero que vocês tratem isso de uma forma simplesmente decorada. Vocês até podem. Se eu te perguntasse assim, ó, quem é a área lateral de um cilindro? Só a área lateral, que é isso aqui. Ou tu pensa que é um retângulo, e aí tu escreve que a área lateral é base vezes altura, certo? Como qualquer retângulo. Ou tu lembra quem é a base. Quem é a base desse retângulo? A base vai ter que ser sempre o comprimento da circunferência. 2πr vezes a altura. Mas isso aqui não é uma fórmula, né? Uma coisa, 2πrh. Não sai decorando sem mais nem menos. Só enxerga a planificação, base vezes a altura. A base é 2πr, então isso aqui vai dar 2πrh. Certo? Isso é a área lateral, claro, né? Se te perguntarem a área total, o que vem a ser a área total? A área total, claro que tem que ser a soma dessa área lateral, que é 2πrh, com as duas bases, certo? Então a área total é a soma. Isso aqui tu também não precisa pensar como uma fórmula, simplesmente isso aqui vale para qualquer prisma, né? Duas bases mais a área lateral. Isso aqui é a área total, certo? Então, esses são os elementos básicos de um cilindro. Não é para decorar 1 milhão de coisas, é para entender principalmente o volume, que está escrito lá em cima, área da base vezes a altura. A base é um círculo, independente se o cilindro é reto ou oblíquo. Se é um círculo, eu preciso do raio R e da altura H. Com isso, eu calculo tanto o volume, quanto a área lateral, quanto as duas bases, quanto o total, que é a soma de todos. Certo? Tranquilo para todo mundo até aqui? Bem fácil, né? Um cuidado só que vocês têm que tomar, galera, é com relação à secção. Agora, cuidado, porque isso aqui é uma coisa que aparece direto em prova. Secção, especificamente o que nós chamamos de secção meridiana de um cilindro, não precisaria ser do cilindro, pode ser de qualquer outro sólido,
Qualquer sólido pode sofrer uma secção meridiana. Lembra que a gente já viu o que é secção em aula, né? Secção é sinônimo de corte. Agora, o que é uma secção meridiana? Vou mostrar um exemplo aqui, mais ou menos assim, ó. Ficou meio feio esse círculo aqui, mas vamos lá. Secção meridiana é uma secção, é um tipo específico de corte, tá? Secção é sinônimo de corte, a meridiana é um tipo específico de corte. Que corte é esse? Qual que é o corte que é chamado de meridiano? Na verdade, vocês podem pensar o seguinte, ó. Se tu lembrar da própria geografia, né? Meridiano tem a ver com meio, né? Dividir ao meio alguma certa parte, alguma certa coisa. Então é o seguinte, quando eu falar de secção meridiana, eu estou falando de um tipo de corte através de um plano que vai cortar o cilindro exatamente na metade. Então imagina uma superfície plana posicionada aqui na vertical. Imagina que essa superfície plana, imagina que esse plano corte o cilindro exatamente na metade. Se ele cortar o cilindro exatamente na metade, aqui tem que passar pelo diâmetro, ó, meu desenho está meio torto, mas vocês estão entendendo, né? Se ele cortar o cilindro exatamente na metade, a gente acaba gerando um novo sólido. É meio imbecil até, não sei se não é bem óbvio, se não é óbvio demais o que eu estou falando, mas eu acho que tem um nome aqui que muita gente se confunde. Então, cuidado com isso aqui. Que nome é esse? Bom, primeiro vamos entender que sólido é esse. Ó, quando eu corto o cilindro na metade, surgiu um novo sólido. Esse sólido teria esse formato tipo do meu desenho aqui, ó, certo? Esse sólido, na verdade, é metade do cilindro original. Como ele é metade do cilindro original, ele vai ser chamado simplesmente de semicilindro. Semicilindro, certo? E aí é uma coisa comum, galera, que cai em prova a seguinte pergunta. Se eles te pedirem para tu calcular, atenção, a área desta secção meridiana. Qual é a área da secção? Quando eles pedem a área da secção, eles estão pedindo a área dessa região plana que apareceu aqui. Então, secção meridiana corta o cilindro ao meio, gerando um semicilindro, e quando eu tenho o semicilindro pronto, uma das faces desse semicilindro é esse retângulo aqui, que era um retângulo que não existia no desenho antes. Aliás, esse retângulo que apareceu aqui, eu até vou deixar escrito o nome para vocês não esquecerem, isso aqui é o que eu vou chamar então de secção plana. Se perguntarem a área da secção, estão perguntando a área desse retângulo aqui. Cuidado, porque esse retângulo não é o mesmo que os retângulos da explicação anterior. Lembra? O primeiro retângulo tinha a base R e a altura H. O segundo retângulo tinha a base 2πr e a altura H. Esse aqui tem de novo a mesma altura H, só que a base aqui é o diâmetro. A base aqui é 2R, certo? E essa forma aqui tem que ser sempre uma forma retangular, toda vez que eu fizer a secção meridiana. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado, e eu vou botar uma atenção aqui em cima, e aí é o nome que eu disse que vocês tinham que se ligar, é o seguinte, vocês têm que se ligar porque existe um caso, galera, pode existir um caso em que essa secção meridiana gerasse uma secção retangular, só que esse retângulo eventualmente pode vir a ser um quadrado. Vocês conseguem enxergar isso? Vocês conseguem perceber que dependendo da altura do cilindro, se ele não for nem comprido demais e nem achatado demais, se ele tiver, por exemplo, aquele formato ali, quando eu fosse fazer a secção meridiana, ó, a figura que ia aparecer aqui no meio seria, nesse caso específico, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas pode acontecer disso aqui no meio ser um quadrado. Ó, olha esse exemplo que eu estou fazendo aqui. Peguei o cilindro, cortei ele através da secção meridiana, ele ficou dividido ao meio, e aí surgiu uma secção plana ali, e essa secção plana, nesse meu desenho específico, é uma secção retangular, não deixou de ser um retângulo, porque o quadrado é um tipo de retângulo,
mas é um quadrado. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Agora, olha só, o que eu quero só com esse exemplo dizer o seguinte. Caso isso aconteça, caso tu tenha uma secção quadrada, esse cilindro vai ganhar um nome específico. Ele vai ser chamado de cilindro equilátero. Cilindro equilátero. Então, o que é o cilindro equilátero? O cilindro equilátero é um cilindro cuja secção é quadrada. Secção meridiana dele, que é essa área aqui, é a área de um quadrado. Ou, em outras palavras, o que tu vai ter que entender? Que se o cilindro é equilátero, na prática o que isso quer dizer é que essa altura que está aqui tem que ser exatamente igual a essa base que está aqui, que é o diâmetro, que é o dobro do raio. Então, caso venha escrito numa questão alguma coisa acerca do cilindro equilátero, o que isso quer dizer? Quer dizer que a altura e o diâmetro são iguais, ou seja, que a altura é igual ao dobro do raio, tá certo? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Principalmente nessas provas que são provas mais conteudistas, às vezes, dos vestibulares. O Enem, por exemplo, não vai te cobrar esse nome, ele vai cobrar muito mais a compreensão. Vamos fazer alguns exemplos agora, vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar o tal do cilindro. Vamos fazer alguns casos. Eu estou pegando o livro, página 130. Página 130, vou começar pela questão 99. Só para a gente ir treinando um pouquinho essas informações todas que eu estou dando. 99, URGS diz assim: num cilindro circular reto de volume igual a 36π, volume 36π, a altura mede 4. Pergunta da questão: qual é o raio da base? Para a gente treinar um pouquinho as equações. A altura mede 4, quem é o raio da base? Vamos lá? Barbada, né? Acho que todo mundo já vislumbrou como é que a questão vai ser resolvida. Pensem comigo. Primeiro lugar, eu sei o volume, então eu vou usar essa informação. Eu tenho 36π, que tem que ser igual à área da base vezes a altura, certo? Quem é a área da base? Bom, a área da base é um círculo, πr ao quadrado. E a altura? A altura é 4. Então, substituir. 36π igual a πr ao quadrado, área da base, vezes a altura, certo? Cancela π de um lado e π do outro, e esse 4 pode passar dividindo. 36 dividido por 4 é igual a raio ao quadrado, só que 36 dividido por 4 é igual a 9, raio ao quadrado igual a 9, o que quer dizer que raio é igual a 3. Foi R igual a 3, que é o que está ali na letra C. Tranquilo? Barbada, de boa, sim. Vamos treinar mais um pouco. Deixa eu pegar agora um pouquinho mais para frente a questão 113 da URGS. Um pouquinho mais para frente, estamos na página 132 agora. Questão 113 para a gente ainda treinar essas equações. Diz assim, ó. A área total de um cilindro reto de revolução é 128π. Olha como é parecido, com a diferença que agora eles não estão dando o volume, eles estão dando a área. A área total é 128π e sua altura é 12. H igual a 12. Pergunta da questão é: quem é a área lateral desse cilindro? Quem é a área lateral desse cilindro? Olha, galera, todas as questões que falam de área total ou de área lateral, eu sempre quero que vocês pensem pela planificação. Então, tu começa desenhando o cilindro fechado. É interessante sempre a gente ter isso desenhado na questão para a gente poder ter para onde olhar. Então, começa com o cilindro fechado, faz a planificação do cilindro. Lembra que a planificação dele envolve esse retângulo aqui. É esse retângulo que é a área lateral, que a questão pediu, que eu vou ter que chegar no fim das contas. E lembra que isso ainda vai envolver uma base embaixo e uma base em cima. Vou deixar isso aqui feito porque eu acho que vai ser útil. Tá? Tá aqui a minha planificação. O que eu sei sobre a questão até agora? Eu sei, em primeiro lugar, que a altura é 12. Bom, se a altura do cilindro fechado era 12, a altura do cilindro planificado tem um retângulo ali que tem a mesma altura 12, certo? O que eu não sei sobre esse cilindro? Percebe?
Claramente o que eu não sei sobre o cilindro é o raio da base dele. Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, pela relação que nós vimos agora há pouco, se essa medida aqui é R, o comprimento inteiro dessa circunferência tem que ser 2πr. E se esse comprimento é 2πr, essa base inteira aqui, ó, tem que ser 2πr também. Então, nota que o R é o que eu não tenho. E é através do R que eu vou ter que primeiro achar, né, para depois poder resolver a questão. Então, agora, vamos pensar a partir da informação que a questão deu e vamos calcular. Mesma coisa que eu fiz ali na questão anterior, só que com a área, tá? Primeiro, eu sei que a área é 128π. Vou escrever aqui em cima, 128π tem que ser igual, isso é a área total. Quem é a área total? A área total é a soma das duas bases, então 2 vezes πr ao quadrado, mais a área lateral. E quem é a área lateral? É a área desse retângulo aqui, base 2πr e altura 12. Então eu fiquei com essa equação aqui, ó. A área total é igual a duas bases mais a área lateral, que tem a área de um retângulo. Então, a ideia é que agora eu vou poder descobrir o valor do R aqui, e com o valor do R depois eu resolvo a questão. Como que eu faço? Ó, primeiro cancela π de todo mundo, certo? Dá para simplificar todo mundo por π. Segundo, dá para simplificar todo mundo por 2, então esse 2 aqui vai sumir, esse 2 aqui vai sumir, e esse 128 por 2 vai dar 64. E se eu passar o 64 lá para o outro lado, vê bem, sobrou só r ao quadrado aqui, mais 12r, e o 64 vai para lá subtraindo, menos 64 igual a 0. Foi até aqui, e aí, olha que coisa maravilhosa, isso aqui deu uma equação de segundo grau. Bhaskara, r igual a menos b, menos 12, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, 12 ao quadrado, que é 144, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 64, nota que isso aqui vai ficar positivo, tudo isso dividido por 2. Ó, enxerga que 64 e 4 são ambos negativos, eu já posso multiplicar, tornando os dois positivos, e agora soma. 64 vezes 4 é 256, mais 144 é 400, que deu dentro da raiz, e a raiz quadrada de 400 é 20. Conclusão, eu cheguei que R tem que ser menos 12 mais ou menos 20 sobre 2. Certo? Vou continuar aqui embaixo. Qual é a conclusão, então? Eu teria o R', menos 12 menos 20, que é menos 32. Estou pegando menos primeiro. Menos 12 com menos 20, menos 32. Menos 32 dividido por 2, menos 16. E o R, duas linhas. Menos 12 com mais 20, que é 8, e 8 dividido por 2 deu 4. Claro, né, galera, que nós estamos falando aqui de um valor positivo. Raio é um valor positivo. Então, tu cancela esse aqui, exclui ele da tua solução. Portanto, o R tem que ser igual a 4. E agora sim, nós podemos terminar a questão calculando o que a questão tinha pedido. O que era que a questão tinha pedido? A questão tinha pedido a área lateral, né? Então, vamos escrever aqui embaixo, assim, a nossa área lateral tem que ser, lembra que a área lateral é essa daqui, a área do retângulo aberto. Esse retângulo tem base 2πr, mas agora eu sei quem é o R. Eu sei que o R é 4, então esse retângulo tem base 2π vezes 4, essa é a base dele, 2πr, vezes a altura que é 12. Certo? Agora basta só multiplicar esse negócio. 2 vezes 4 ali é 8. 8 vezes 12 é 96. Então a resposta final disso aqui tem que ser 96π, que é o que nós temos ali na letra B de bola. Tranquilo? Tamo junto? Beleza, galera. No próximo vídeo a gente continua falando um pouco mais sobre sólidos de revolução e falaremos um pouco melhor sobre o cone. Falou, galera!